Juízes 17. Mica e os seus ídolos. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse a sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe uma coisa? A prata está comigo, fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então, ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, o dá esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folheada a prata. Por isso, eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ele pegou 200 barras de prata, entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com a prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela, ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser seu sacerdote. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando os tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço lhe respondeu: eu sou levita, de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então, o jovem levita concordou em ficar com Mica, e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará tudo o que corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Juízes 18. Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que não fosse só deles. Isso porque, até aquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então, o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam, pelo jeito de o jovem levita falar, que ele não era da lei. Então chegaram perto dele e perguntaram: o que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. E aí disseram ao moço: então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. Então, 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança com os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham briga com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. Eles responderam: vamos atacar, nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem parados, vão depressa e tomem a terra. Lá vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. E Deus está dando a vocês. Então, 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Criat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali, foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: você sabia que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheada a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então, eles entraram na casa de Mica, onde morava um jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folheado de prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fica quieto, não diga nada, venha com a gente e seja o nosso sacerdote conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote apenas de uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam se intimados para lutar, alcançaram os homens de tribo de Dan. Estes, ao ouvir os gritos e viu que vinham atrás dele, deram meia volta e perguntaram a Mica: o que é que há? Por que toda essa gente? Ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há?
Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que é que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizer isso, os homens da tribo de Dan partiram. Mica viu que eles eram fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom, e eles não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram um ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Salmos 43. A oração de um homem longe da pátria. Ó Deus, declara que estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor, porque me abandonastes. Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos. Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao teu templo onde vives. Então eu irei até ao teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Porque estou tão triste, porque estou tão aflito. Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Atos 21, verso 37. Paulo se defende. Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar uma coisa com o Senhor. O comandante perguntou: você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Ele disse: meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Paulo conta sua conversão. E Paulo continuou: eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: levanta-se e entre na cidade de Damasco. Ali, alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego, por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei,
e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais, levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. A missão de Paulo. E Paulo terminou dizendo: Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor e ele me disse: Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse: Vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso. Mas aí eles começaram a gritar com toda a força: Matem esse homem! Ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: Será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: O que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: Me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: Eu também sou. Isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Para concluir o nosso devocional de hoje, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais esse momento de reflexão e leitura da Tua Palavra. Ó Deus, eu oro por todos aqueles que estão ouvindo, Deus, que o Senhor alcance cada um, que o Senhor venha tirar medo, Senhor, que o Senhor chegue e venha trazer provisões, providências, Senhor, que só o Senhor pode. Ó Deus, eu clamo, Jesus, a Ti. Eu peço, Pai, para que o Senhor venha nos dar força, venha nos dar, Senhor, a Tua luz, a Tua paz, que excede todo entendimento. Te peço, meu Deus, forças para cada dia, Deus, fazer a Tua vontade. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.